Durante a Segunda Guerra Mundial, os bombardeiros aliados realmente tinham dificuldades, apesar de, na maioria das vezes, terem escoltas para se protegerem de casas inimigas. A maioria desses bombardeiros era abatida durante suas operações, e principalmente não pelos inimigos que tinham no ar, mas pelos que estavam em terra. A maioria das armas antiaéreas alemãs eram realmente sofisticadas, muito mais do que você imagina. Os famosos Flak 88, ou comumente chamados 88, eram armas realmente problemáticas para os bombardeiros aliados e eram tão eficazes que os alemães construíam torres gigantes chamadas Torres Flak, onde entre muitas armas antiaéreas tinham, é claro, os famosos Flak 88 para proteger as cidades. Se olharmos para o seu funcionamento, vemos que as munições, na maioria dos casos, explodem muito perto ou na altura exata por onde os aviões estão passando. Como as munições antiaéreas sabiam exatamente onde explodir? Estamos falando da Segunda Guerra Mundial, ainda faltavam décadas para a era digital. O desenvolvimento de munições inteligentes está apenas no início. Então, para responder a essa pergunta tão curiosa, vamos falar um pouco sobre os antiaéreos usados na Segunda Guerra Mundial, principalmente os que foram usados pelo Eixo. No Eixo havia muitos antiaéreos, não apenas os Flak 88. Havia os Flak 105 e também de 75 mm. Além disso, havia as armas antiaéreas Flak de baixo calibre, que eram mais parecidas com metralhadoras. Havia de 20 mm, e os japoneses também operavam metralhadoras deste tipo, só que de 25 mm eram bastante comuns, assim como os Flak 88. Tenho certeza que você conhece o som característico deles. Bem, as armas antiaéreas de baixo calibre funcionavam simplesmente tentando fazer com que os projéteis atingissem os aviões. Sem mais, suas munições não eram muito diferentes das munições convencionais. Sua eficácia dependia do volume de fogo que podiam entregar. Quanto mais cadência, muito melhor. É por isso que vemos que a maioria dessas armas tem muitos canhões. Mas as armas antiaéreas pesadas como os Flak 88 são um pouco mais complicadas. Como vocês sabem, os bombardeiros operavam a uma altura muito alta e as munições demoravam vários segundos para chegar ao bombardeiro. Por exemplo, as munições demoravam 1 segundo para chegar a 300 metros de altura, então levando isso em conta, os projéteis demoravam 26 segundos para chegar a um bombardeiro que estivesse a 8.000 metros. Se você apontar um canhão antiaéreo diretamente para um avião que está voando a 8.000 metros e disparar, no momento em que o projétil atingir a altura do avião, ele já terá se movido do local há bastante tempo. Então, para operar os Flaks, era necessário muito mais do que apenas disparar a arma um pouco à frente do avião, como faziam os operadores das armas antiaéreas multicano. Como as armas antiaéreas multicano de baixo calibre dependem do olho e das previsões rápidas dos homens que as operavam para decidir onde e quando disparar, elas tinham um alcance bastante limitado. Mas os Flaks podiam atacar a mais de 30.000 pés de altura, ou seja, mais de 9.000 metros, sem nenhum tipo de problema. Como os artilheiros conseguiam prever para onde o avião iria, levando em conta que o avião está a mais de 9 km de altura? Pois claro, tudo era feito por meio de máquinas e cálculo. Tudo começava em um telêmetro estereoscópico, onde um ou vários operadores obtinham a direção do avião a ser abatido e a altura angular desse continuamente enquanto estivesse atacando o bombardeiro. Essa informação era enviada eletricamente por cabos para uma máquina central que calculava analogicamente o avanço correto do avião e, claro, também o tempo que os projéteis tinham que ter continuamente enquanto este estivesse no alcance. Posteriormente, essa informação era enviada a cada bateria por cabos para que continuamente corrigissem a direção a disparar e, claro, também o tempo que os projéteis tinham que ter para disparar. Os projéteis antiaéreos alemães padrão usavam um fusível de atraso de tempo para que dessa maneira explodisse na altura exata justo quando o avião inimigo passasse perto. Este sistema interconectado permitia ter muitas baterias disparando constantemente para o mesmo local entre 4 e 6 delas, permitindo ter uma grande cadência e tendo uma grande rajada de projéteis caindo sobre o avião a ser abatido. Enquanto o bombardeiro se aprofundava mais no território inimigo, podia encontrar múltiplos grupos de baterias que, enquanto o avião inimigo estivesse ao alcance, estariam disparando constantemente, fazendo com que a probabilidade de este retornar em segurança fosse bastante baixa.
Todo este sistema interconectado tem um nome e se chama fogo de apontamento contínuo. Havia até sistemas interconectados gigantescos que tinham grandes grupos de baterias conectadas e recebiam dados por cabos de um posto de comando mestre que obtinha os dados do avião inimigo de vários pontos e fazia a previsão de para onde disparar e em que momento. Este posto de comando podia direcionar o fogo de grandes grupos de FLAC, então em vez de disparar continuamente, disparavam todos juntos de uma vez, depois de disparar, obtinham novos dados, corrigiam a direção e voltavam a disparar todos juntos. Os ciclos duravam entre 30 e 60 segundos e eram realmente eficazes, e como não se usava equipamento de campo, mas um equipamento muito maior e fixo, as medições do centro de comando mestre eram ainda mais precisas. Todo este sistema maior e interconectado era chamado de concentração prevista. Os bombardeiros aliados tinham muitas maneiras de evadir todas essas táticas. Por exemplo, o que faziam era a cada certo tempo fazer variações aleatórias em seu voo para que a probabilidade dos alemães preverem o voo do avião fosse consideravelmente reduzida. Mas os alemães também tinham outra técnica para contrariar isso. O que os alemães faziam era apontar todas as armas antiaéreas para uma zona muito próxima do possível curso do avião e enviar um grande volume de fogo para esta. Normalmente, essa zona era colocada perto da área aproximada onde o bombardeiro lançaria suas bombas. Enquanto o bombardeiro inimigo estiver dentro, fazer ações evasivas aumentaria a probabilidade de ser abatido, pois o faria permanecer mais tempo dentro da cortina de fogo. Se isso fosse feito com muita antecedência, o avião inimigo, é claro, simplesmente poderia desviar da cortina, então isso deveria ser feito muito perto do avião. Esta técnica não era tão precisa quanto as anteriores, mas era um ótimo último recurso para conseguir derrubar o avião inimigo. Algo muito importante que devemos considerar sobre os FLACs é que eles perdiam eficácia com a altitude, por isso as missões de bombardeio eram realizadas na maior altura possível para reduzir perdas desnecessárias. Também, é claro, os FLACs tinham um alcance limitado, por isso tínhamos FLACs de vários calibres de 88 mm de alcance médio e de 105 mm de um alcance superior. Os alemães também tentaram usar projéteis mais modernos do que os mostrados neste vídeo, como um projétil magnético que explodia ao detectar metais no ar, ou também tentaram usar um acústico que, ao ouvir ruídos semelhantes aos dos aviões, explodia. Mas simplesmente esses projéteis eram muito caros e difíceis de produzir, além de que não eram tão confiáveis quanto os projéteis que baseavam seu funcionamento no tempo. No final, estes foram os mais usados e foram utilizados durante todo o conflito, pois não causavam muitos problemas. Como você pode ver, os FLAGs eram armas realmente impressionantes e não eram simples canhões. Foram usados em muitos aspectos do conflito, em tanques, como canhões antitanque, como artilharia e artilharia antiaérea, como já vimos. Espero que agora você tenha uma visão ainda mais ampla desta majestosa arma que mudou a história.